Bem, boa noite a todos. Bem, hoje se cumpriu uma palavra na minha vida de que é que os últimos serão os primeiros. Minha palestra ontem era a última da noite e hoje eu fui contemplada com a possibilidade de iniciar sendo a primeira palestrante no terceiro dia. Bem, queria primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui falando e dizer o seguinte, que com base em tudo que nós já ouvimos até agora aqui, o Amapá, ele é a cabeça do Brasil. Ele está ali no extremo norte. Mas, realmente, está chegando um momento em que o Amapá será não somente geograficamente a cabeça do Brasil, mas será também economicamente a cabeça do nosso Brasil. Isso é uma profecia, é algo que realmente nós entendemos que vai acontecer. Bem, e aqui eu ouso falar da vinda do petróleo, da indústria do petróleo para o Amapá, sobre uma nova ótica, né? Com muita humildade, trazer uma outra visão do que pode acontecer aqui no nosso estado com essa vinda da Petrobras e de toda essa cadeia que envolve a exploração do petróleo. Mas antes, eu quero contextualizar aqui um pouco o cenário econômico que nós vivemos, para entender por que há uma preocupação tão grande de que nós não fiquemos à mercê somente da exploração do petróleo em si, da exploração de nenhum mineral em si, ou de qualquer fonte energética. Mas por que o Amapá, as pessoas que são as mentes pensantes do Amapá, os políticos do Amapá, eles precisam já se preparar, criando caminhos, justamente para saber como utilizar todos os recursos que nós vamos acessar em prol do desenvolvimento do Estado, de forma que nós não tenhamos dependência de nenhuma exploração específica de algum minério. Então, no cenário econômico, nós temos hoje um sistema capitalista onde o que manda já não é somente aquele sistema da oferta e procura. Se você que está aqui presente, que é um empresário, que tem até uma pequena empresa, você pode ter um concorrente. Mas hoje, como é que você concorre com as outras empresas? Não é mais só baixando o seu preço. Não é somente diminuindo o preço do seu produto. Hoje, o sistema capitalista que nós vivemos, o cerne dele é a inovação. São todas aquelas tecnologias advindas de conhecimento. E aí nós vivemos justamente essa era do conhecimento, ciência, tecnologia e inovação. Essas são as molas que movem a economia mundial hoje. Tecnologias baseadas no conhecimento. As empresas, elas precisam ter competitividade, dependendo não mais do valor dos seus produtos, mas do seu desenvolvimento tecnológico. Então, quando você aceita adquirir um iPhone no preço que nós temos o iPhone sendo vendido, o iPhone não tem ouro, eu acho, né, no iPhone, mas tem muita tecnologia. Tem muito conhecimento no iPhone. E é isso que faz com que milhares de pessoas no mundo todo comprem um iPhone num preço tão alto como é adquirido. É por isso que, quando é lançado um novo iPhone, as pessoas fazem fila para comprar nos Estados Unidos.
Diferencial competitivo é a inovação. Mas para você inovar, você tem que proteger. Ou seja, toda a tecnologia que está dentro de um iPhone, pode ter certeza, 80% dessa tecnologia ela é protegida. E como é que se protege a inovação? Através dos direitos de propriedade intelectual. E o que é a propriedade intelectual? Segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que é ligada à OMC, ela diz o seguinte: são tipos de propriedade que resultam da criação da mente humana. Então, nós temos vários tipos de direitos de propriedade. E esses direitos, na economia, eles se tornam ativos. Assim como você tem direito a um imóvel, a uma casa, a um terreno, você tem direito a ter o seu ativo, que é um ativo intangível. É um direito que você não consegue, a princípio, pegar, mensurar, mas que é de um valor imenso hoje econômico. E vendo por esse panorama, você vai entender que o Brasil ele não conseguiu ainda um desenvolvimento tecnológico que realmente o coloque como um dos maiores países, dos países mais desenvolvidos do mundo. Ele é um país que já cresceu, já está em outro patamar. Mas o que impede hoje do nosso país e até do Amapá se desenvolver é apenas uma situação. É porque a nossa economia ela está baseada na venda de commodities, ainda até hoje. E o que são os commodities? É a soja, é o minério de ferro, é o petróleo. Então, por conta do Brasil não ter conseguido investir o que ele ganha no agronegócio, em ciência e tecnologia, transformar isso em políticas públicas, em todas as áreas, mas principalmente na área de ciência, tecnologia e inovação, nós não podemos dizer que somos uma das nações mais desenvolvidas do mundo, porque nós não mandamos nas bolsas de valores. Como acabaram de falar, quem manda hoje na bolsa de valor é os Estados Unidos, porque é ele que detém as maiores tecnologias. É dos Estados Unidos que vêm as empresas de base tecnológica, de maior desenvolvimento no mundo todo, de maior alcance. E aí aqui eu coloquei alguns dos tipos de direitos de propriedade intelectual, mas nós não vamos aprofundar, porque não é essa a minha intenção. O que eu estou falando é somente para contextualizar. E aí nós temos as patentes. As patentes é quando se desenvolve um processo, um produto novo. E aí você patenteia, protege para que você possa comercializar, licenciar. As marcas, nós já sabemos, existem marcas hoje que valem mais do que os bens de uma empresa. Por exemplo, Microsoft. Só a marca da Microsoft, ela vale mais do que todo o patrimônio da empresa. Desenho industrial. Desenho industrial é o registro que protege o design. Então, a cadeira ela já existe. Mas, quando se faz uma cadeira num estilo diferente, num design diferente, você pode registrar como desenho industrial. Os programas de computador, que hoje movimentam toda uma economia em torno das startups no mundo todo. Direitos autorais, que são diversos direitos, e ainda essa semana nós estávamos aqui falando sobre a arrecadação dos direitos autorais dos artistas do Amapá, né? E foi um debate muito interessante, que é algo que vai trazer o quê? O sustento
para os artistas locais, porque é possível viver só dos direitos autorais. E aí, todo mundo, já faz alguns anos que todo é no marketing, é na medicina, em todo lugar se fala em inovação. Mas o que é realmente inovação? E aí eu trouxe um conceito que está na nossa lei de inovação. Introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos, ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente, que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade e desempenho. E como é difícil inovar no Brasil. É difícil inovar no Brasil porque nós não temos investimento em ciência e tecnologia. Nós não temos investimento em pesquisa e desenvolvimento. E aí você traz para a realidade do Amapá, piora mais ainda. Nós temos um instituto de pesquisas que nasceu com a intenção de trazer todo o conhecimento tradicional e transformar em pesquisa, até em pesquisa de finalística tecnológica, que foi o IEPA. Mas o IEPA hoje está sucateado. É uma pena, porque o IEPA já produziu muito conhecimento, mas conhecimento de pesquisa básica. E que nós sabemos que muito desse conhecimento já foi levado até do nosso país. E aí nós temos a vinda da Petrobras para o Amapá, que é uma empresa, sim, que o principal produto dela é o petróleo, mas ela é uma empresa altamente inovadora. Ontem mesmo, alguém falou aqui que a Petrobras é a empresa que mais tem patentes depositadas aqui no Brasil. E, com certeza, tem muitas patentes no exterior. Realmente, ela inova, não somente para a questão de meio ambiente, para se proteger de um possível vazamento de petróleo, mas em todas as áreas que são necessárias dentro da cadeia dela. Então, realmente, a Petrobras, a presença de uma empresa dela aqui no Amapá, vai criar o quê? Um ambiente onde, se forem criadas a ambientação necessária, aquilo que é necessário, que nós já vamos elencar também, o nosso Estado ele pode despontar na questão da inovação. Ele pode pegar esse gancho da Petrobras, de todo o conhecimento, tudo aquilo que a Petrobras vai trazer em tecnologia e também deslanchar em vários setores da economia. É um Estado que precisa inovar. Nós precisamos sair dos commodities. Nós não podemos ficar somente... eu vejo que há uma preocupação muito grande com os empregos que serão criados. E isso é muito bom. Nós temos que capacitar, sim, toda a sociedade amapaense, para que os nossos jovens, as nossas famílias não tenham mais que ir embora daqui. Vai ser, sim, muita oportunidade de trabalho. Mas nós temos que pensar em como criar mais postos de trabalho, em como investir em educação, em como trazer uma educação diferenciada para o nosso povo e para os nossos jovens, para que nós não fiquemos dependendo de nenhuma indústria, mas que nós tenhamos vários setores em desenvolvimento aqui no Amapá. E a Petrobras, sim, não somente através do recurso que nós teremos, mas também através do que nós podemos aprender com essa empresa. E eu vejo, sim, como uma janela de oportunidades para o Estado do Amapá. Uma janela de oportunidades que, se nós adentrarmos,
criando tudo o que é necessário, todo o suporte, nós podemos, sim, nos tornar uma referência para o Brasil em desenvolvimento, mas também para o mundo todo. E aí vamos falar dessa indústria de petróleo e gás. O petróleo é ainda considerado o principal combustível e insumo para a produção de diversos produtos industriais, tais como borracha, solventes, fertilizantes. E aí eu já falei, é uma indústria, uma empresa, mas não somente a empresa, uma indústria toda que nós vamos ter acesso. É muito conhecimento, é muita tecnologia. E nós vamos criar aqui um ambiente favorável à inovação. Estudando um pouco, e eu acho que o doutor Tony vai falar mais sobre isso, a história do petróleo, quando o petróleo realmente começou a surgir como um ativo importante na economia, foi nos Estados Unidos. Então, naquela época, ele era importante para acender, sabe o quê? Uma lamparina. Mas Rockefeller, que era quem dominava essa indústria, ele começou a fazer o que eu estou aqui direcionando. Ele não pensou somente em ficar ganhando dinheiro vendendo para que fossem acesas as lamparinas do povo americano. Mas ele começou a ter uma visão, ser um grande visionário. Ele viu que ele poderia, sim, desse recurso do petróleo, desenvolver vários produtos, inovar, criar novas coisas. E, assim, ele se estabeleceu nessa indústria e impulsionou o crescimento dessa indústria. E hoje, em tudo que nós consumimos, tem petróleo. Isso por causa da visão de um homem lá atrás, no passado. Olha só, vamos dar uma olhada na cadeia do setor de petróleo e gás. Porque tudo isso, o que nós não temos aqui, vai ser criado. Todas essas ramificações. Nós temos transportes, comércio, construção civil, indústria têxtil, artigos de plástico, químicos, elementos químicos. Então, em todos esses segmentos, nós teremos ou a Petrobras ou terceirizadas trabalhando. E todas serão capacitadas, todas terão que se adequar também a trabalhar com as tecnologias que a Petrobras usa. E isso por si só, isso já vai trazer mais educação, vai trazer um novo posicionamento no empreendedorismo e vai trazer inovação. Porque nós temos a inovação radical, que é quando é algo totalmente novo, mas nós temos a inovação incremental, quando você vai, ali nos processos, você vai criando novas coisas. Às vezes, num processo mecânico, se inventa uma nova ferramenta. Às vezes, na construção civil, para atender algo, vai se desenvolver, trazer novos equipamentos, novos materiais. Então, em toda essa cadeia que você está vendo, vai haver inovação, vai haver troca de conhecimento com a Petrobras e suas terceirizadas. Vai haver uma conexão e todos nós, através das nossas instituições de pesquisa, através das empresas, através até das escolas, nós poderemos estar envolvidos nesse novo contexto, que é um contexto de desenvolvimento, não só econômico, mas tecnológico. Petrobras e todas as empresas terceirizadas poderão criar, junto com a trajetória tecnológica e econômica do Amapá, um ambiente eficaz, voltado ao desenvolvimento de novas tecnologias, vários segmentos. E aí, o que é necessário, então, para
utilizar corretamente esses recursos que o Amapá vai acessar. O nosso senador Lucas acabou de falar, o Amapá terá um fundo somente para investimentos em ciência, tecnologia e inovação. Isso já é muito importante, porque com isso você vai poder equipar as nossas instituições de pesquisa, você vai poder investir em fomento, você vai poder fazer o quê? Desenvolver empresas de base em pesquisa e desenvolvimento. Tudo isso vai ser possível fazer. E teve um colega nosso, eu não sei o seu nome, mas ontem ele fez uma pergunta aqui de como nós poderíamos acessar as tecnologias da Petrobras. Na propriedade intelectual, nós temos o quê? As cooperações, nós temos os acordos de cooperação, de licenciamento de tecnologia. E é assim, mas para isso nós precisamos também ter pessoas que entendam e orientem, né, as instituições a fazer isso. E isso é através dos setores, dos núcleos de inovação, de acordo com a nossa lei de ciência, tecnologia e inovação. E, então, qual é o caminho para investir corretamente todo esse recurso, fora esse fundo, os royalties que nós vamos ter? Planejamento. O Estado ele não pode mais pensar a curto prazo. Nossas políticas públicas, as ações, elas são feitas ainda para fatos, situações a curto prazo. Nós precisamos planejar o futuro do nosso Estado. Nós precisamos ter ações planejadas a curto, médio e longo prazo. Políticas públicas. Nós precisamos de verdadeiras políticas públicas. E aí eu vi ontem tantos slides, com tantos números, mas nós sabemos que nós temos indicadores econômicos, nós temos indicadores sociais e nós temos indicadores de ciência, tecnologia e inovação. Mas esses indicadores eles não são utilizados aqui no Amapá para elaborar as nossas políticas públicas. E se você não utiliza esses indicadores, você está fazendo políticas para somente inglês ver, como já dizia o meu avô. Você está elaborando políticas que não terão longo alcance, que não irão gerar e alcançar a realidade do nosso Estado. Então, por exemplo, hoje nós temos uma população de jovens. E nós temos também uma população que praticamente a maioria são mulheres. Isso está nos nossos indicadores. E, com base nesses indicadores, nós temos que fazer as nossas políticas públicas. Nós temos que escolher as prioridades. Assim também, eu queria que se alguém pudesse pegar água, eu não vou pegar aqui uma água para mim, tá? Perdão. Nós temos também os nossos indicadores de ciência, tecnologia e inovação. Mas esses indicadores eles não são também seguidos nas nossas políticas. E é por isso que se faz tanta coisa sem pé nem cabeça no Amapá. Tanta coisa que não dá resultado. Ou se dá um resultado, é somente para você fazer uma matéria jornalística e divulgar que está sendo feita alguma coisa. Nós não... Nessa era que o Amapá vai entrar, nessa janela de oportunidade que nós estamos entrando, não vai mais ser possível continuar agindo dessa forma.
Nós precisamos de uma nova mentalidade, nós precisamos de governança, e nós precisamos usar as pessoas, as mentes que nós já temos no Amapá, aqueles que fizeram graduação, aqueles que fizeram mestrado, doutorado, para que eles venham colaborar com todas essas políticas. Fomento e investimento. Investimento em ciência, tecnologia e inovação. Investimento em pesquisa e desenvolvimento. Empresas inovadoras. Startups. Mas são startups de tecnologia de ponta. Porque tem muita gente chamando o comérciozinho de startup. E startup não é um comérciozinho. Nós temos que amadurecer como Estado. Nós temos que amadurecer na economia, nós temos que amadurecer também na política. E nós precisamos realmente fazer um trabalho sério, nos propor a fazer algo sério. Indicadores, buscar os indicadores para que nós tenhamos as bases corretas para elaborar as políticas públicas. Política de ciência, tecnologia e inovação. Vocês sabiam que nós temos uma lei de ciência, tecnologia e inovação? E essa lei até hoje está engavetada. Até hoje essa lei não foi usada. E essa lei ela foi escrita para embasar uma política pública de ciência, tecnologia e inovação. Porque a lei ela não é em si só. A lei ela acompanha a sociedade, assim como a economia acompanha a sociedade. Legislação tem que ser eficaz, não pode ficar engavetada. Ecossistema, nós temos um ecossistema. São atores que estão em sintonia, são empresas, são instituições, são também aqueles profissionais ou empresas de serviços que também ajudam na inovação. Temos um sistema de inovação e temos as nossas peculiaridades e regionalidades. E sabe, um dia eu falei assim, quando eu estava cursando mestrado no Rio, eu disse, hoje eu entendo que eu nasci na cidade certa, no momento certo. Porque quando você reconhece a sua identidade como amapaense, e você reconhece que você está e que você vive numa terra cheia de riquezas, mas que por algum motivo, por falta de propósito, de governança, por falta de políticas públicas, a população não acessa a riqueza que tem no Estado. E nós estávamos ali antes conversando com o senador Lucas, e ele falando de todos os outros minérios que nós temos ainda para explorar, de todas as novas descobertas, que não é somente o petróleo. E sabendo que nós também temos uma outra riqueza, que é o nosso ouro verde, que eu digo que é a nossa sociobiodiversidade. Toda essa biodiversidade que foi preservada, todas as nossas comunidades tradicionais com os seus saberes tradicionais. Nós temos mais essa riqueza, que até hoje ninguém soube usufruir. Ninguém soube realmente ficar ali só contemplando a natureza, não. Nós temos que saber que essa natureza, ela também existe para um propósito, que é também para o nosso desenvolvimento econômico, e ela pode ser utilizada para isso. Vamos aqui desenhar um pouco da trajetória do Amapá. Eu nem coloquei trajetória tecnológica. Vamos dizer que essa é a trajetória econômica, e política, mas também tecnológica do Amapá. Então, o Amapá, ele possui em torno de 70% do seu território preservado. É uma riqueza em sociobiodiversidade. Sabe por quê? Porque os saberes tradicionais, até esses saberes que nós, como amapaense, nossa avó, nossa mãe, sempre sabe como utilizar
algum ativo na nossa biodiversidade para alguma doença, não é mesmo? Para curar alguma coisa. Até esses saberes que emergem na nossa sociedade, eles têm um valor muito grande para desenvolver ciência e tecnologia na área biotecnológica. Por quê? Porque eles economizam anos em pesquisa. Se você já sabe que determinada planta serve para algo, você já tem um caminho. Você já tem um norte. E você pode até identificar que ela vai servir para outras coisas. Então, isso é uma riqueza que nós temos, a nossa biodiversidade e a nossa sociobiodiversidade, que são as comunidades que habitam todo esse espaço que está preservado. Instituições de ciência, tecnologia e inovação. Pesquisas baseadas em biodiversidade e conhecimentos tradicionais. São as nossas instituições. Se você for para dentro da Unifap, do IEPA, da UEAP, a maior parte do conhecimento que foi acumulado nesse tempo é com base na biodiversidade e em conhecimentos tradicionais. É uma trajetória que já foi construída, porque essa é a nossa regionalidade, essa é a nossa realidade. Nós não somos um país como os Estados Unidos, que conseguiu se desenvolver tecnologicamente dentro de uma tecnologia de ponta. Mas nós temos algo que também nos dá um diferencial econômico para desenvolvimento tecnológico, não somente no Brasil, mas no mundo. Políticas públicas. Nossas políticas públicas todas, na área econômica, na área ambiental, foram desenhadas, sim, para um contexto onde nós vamos utilizar a biodiversidade, os conhecimentos tradicionais, para gerar novos negócios, novos produtos e processos. Investimentos. Entidades internacionais. Então, hoje, nós temos investimento de entidades internacionais, sempre tivemos. Desde a época do PDSA. Nós sempre tivemos. Já vou finalizar. Tá? Royalties, e agora o que é que nós vamos ter? Royalties de petróleo, fundos, o Fundo de Ciência e Tecnologia e outras coisas que virão. Sistema de inovação e ecossistema. Nós temos aqui uma vantagem, que são as relações de vizinhança. A gente costuma dizer que aqui no Amapá todo mundo se conhece, não é mesmo? Pois vocês sabiam que isso se chama relações de vizinhança? E que isso, para desenvolver ciência, tecnologia e inovação, ele nos dá uma diferenciação, ele nos dá um patamar à frente por causa dessas relações de vizinhança. Interações, redes, não somente aqui dentro do Amapá, mas redes de ciência, tecnologia, de conhecimento no Brasil e internacionalmente. Nós temos como ser referência a nível internacional. Amapá, eu vejo o Amapá referência para o mundo. Ele tem, hoje, uma janela de oportunidade aberta para ser referencial, não somente na exploração do petróleo, mas na biotecnologia e na bioeconomia. Se esses recursos forem utilizados para a verdadeira vocação tecnológica do nosso Estado, que é a biotecnologia. E aí você também terá desenvolvimento de vários outros setores, setor de TI, de engenharias, arquitetura e outros. É um celeiro de oportunidades o Amapá. Porque aqui nós também temos a inovação incremental. E aí nós também podemos desenvolver outros setores, como o turismo. Para finalizar, eu deixo esse meu pensamento. Eu sou filha do Amapá e vejo um futuro de prosperidade para esta terra e para o seu povo, desde que suas riquezas sejam utilizadas de forma inteligente
para o seu desenvolvimento social e econômico, porque a nossa terra, ela já é uma terra rica, mas precisa tudo isso ser usado com inteligência e com vontade de que realmente esse futuro glorioso ele possa acontecer. Muito obrigada.